Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver. No Vale Norte, Presidente Getúlio desenvolve o projeto Ali Rural. Em Pouso Redondo, você vai conhecer uma unidade demonstrativa de cultivares de arroz. Vamos falar sobre o controle de plantas daninhas no arroz. Imigrantes haitianos realizam a colheita de beterrabas aqui no Alto Vale. Produtor rural da Serra Vencida investe na produção de pêssegos para incrementar a renda e abre a propriedade para o colha e pague. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV. Você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale, muito obrigado pelo carinho da audiência. A Prefeitura de Presidente Getúlio iniciou o projeto Agentes Locais de Inovação, o Ali Rural. O objetivo é proporcionar aos produtores orientações profissionais especializadas que fortaleçam o seu negócio com acompanhamento profissional. Come, Ria, come. Come, boneca, come. Há pouco mais de um ano após ser demitido durante a pandemia, o Alexandre e a família resolveram morar no campo e se dedicar à produção de leite. Um sonho já antigo, né, que a gente possuía. Então a gente já tinha esse sonho de viver no meio rural. E aí, com essa demissão, a gente foi em busca de uma propriedade maior para ter uma renda só do campo e a gente partiu para isso, né? E por aqui eles estão contando com o programa Ali Rural do Sebrae. Programa gratuito que tem por finalidade ajudar o empreendimento rural, identificando pontos de melhorias, aplicando uma metodologia para que a propriedade alcance os melhores resultados. Para a parte gerenciais, para a parte de vendas, né? Faz esse olhar, tenta montar um plano de melhoria para eles e faz esse acompanhamento. A gente traz algumas ferramentas da parte de gestão e busca parceiros para estar ajudando nessa parte de assistência, né? O programa tem como também um olhar para a parte do êxito rural, né? Para incentivar a agricultura familiar, né? A gente sabe que muitos têm uma dificuldade, uma carência de assistência. Então o Sebrae ele vem com esse programa para estar suprindo essa demanda de parte de controles gerenciais também, que tem muita falta na propriedade rural, né? Para o Alexandre, a Rosiane e o filho Kalel, o programa que vem sendo desenvolvido na propriedade está contribuindo bastante. Muito bom, porque está fazendo com que a gente veja os nossos erros, né? Pontos de erros, e isso tende a nos ajudar a ser mais assertivos, sabe? Porque às vezes a gente está muito focado numa coisa e que nem o Luan vem de fora com toda essa assistência e ele vai pontuando e mostrando onde a gente tem que melhorar e para que a coisa dê mais certo, que a gente não erre tanto, que seja mais assertivo, sabe? Em primeiro lugar, o Ali Rural nos trouxe amplos conhecimentos para poder ser mais assertivos na propriedade e ver que não é só o que a gente está fazendo, e sim a gente pode ter uma amplitude muito grande no interior para ter a própria renda com mais segurança. O projeto faz parte do programa Cidade Empreendedora que o município de Presidente Getúlio aderiu no início deste ano. São 15 agricultores do município que receberão assessoria direta. O início sempre é muito difícil. Então a prefeitura está dando essa assistência para eles ali, e daí com o programa do Sebrae, que o Sebrae ajuda muito o nosso município também, aí veio o Luan para dar uma ênfase maior ali para o nosso programa ali de incentivo para esses agricultores que estão começando, e o Luan está fazendo assistência com eles aqui, né, acompanhando o serviço deles, e eu acho que é muito promissor. É um casal promissor, trabalhador, que a gente vê, né, o progresso deles desde o dia que eles vieram para cá. Eu acompanho, e para hoje já tem muita diferença, estão investindo na propriedade e com certeza, né, vai dar certo, né, o investimento deles.
e que eles possam contar com nós, né, e mais outros agricultores que a gente está assistindo também aí. Para o secretário, o Ali Rural é um grande incentivo aos produtores rurais do município. A agricultura ela corresponde a 33% da arrecadação, né, do município. A arrecadação do nosso município é grande, é muito boa, e 33% vem da agricultura. Para nós é gratificante ajudar os que estão iniciando, que com certeza vai aumentar a arrecadação para o município também. Quem ganha é o município e o agricultor, né? É muito gratificante que eu consigo trazer um pouco do meu conhecimento junto para o produtor, né? A gente troca muita experiência, consegue, junto com as duas experiências, botar um plano de ação e trabalhar junto, né? Isso é um pouco, devolver um pouco para o produtor rural aquilo que a gente recebeu, né, de conhecimento. Eu não vim para a agricultura para me tornar rico. Eu vim em busca de qualidade de vida e de satisfação. Hoje eu tomo café com a minha família, eu almoço com a minha família, janto com a minha família. E isso é qualidade de vida. É claro que a gente quer melhorar em termos financeiros, a gente infelizmente precisa do dinheiro para um médico, para um dentista, para dar condições até de estudo para um filho, mas a ideia aqui não é enriquecer, é viver bem. Vamos agora até Pouso Redondo para conhecer a unidade demonstrativa de cultivares de arroz. Olá a todos, sou extensionista rural do município de Pouso Redondo, no escritório municipal da Epagre. Aqui hoje estamos na unidade demonstrativa de cultivares Epagre, no campo tecnológico da Cravil, a qual eu já agradeço desde já a parceria juntamente ao seu Rude, que é dono da propriedade. Aqui hoje na unidade demonstrativa de cultivares, nós estamos com o SE 124 Sado, o qual tem características de excelente qualidade de grão para arroz branco e também certa tolerância à brusone. Temos também o SE 123 Pérola, com característica de grão para a culinária italiana, para risoto. E aqui o portfólio da Epagre, já conhecido por todos, né, onde a gente caracteriza as cultivares em 20 unidades demonstrativas desse mesmo exemplo aqui, em várias regiões do estado, dando muita confiança para nós, extensionistas, junto à pesquisa da Epagre, estar indicando esses materiais, pois eles estão sendo desenvolvidos nas características locais, no estado de Santa Catarina, e no acompanhamento de vários anos desses materiais nessas unidades, eles sempre tiveram produtividade estável, caracterizando a qualidade que é sempre disponibilizada nos materiais Epagre. E como novidade este ano, na unidade demonstrativa temos a nova SE 125, que o meu colega Dr. Rubens, da Estação Experimental de Itajaí, estará comentando sobre ela. Olá, estamos aqui na unidade demonstrativa de cultivares da Epagre, na propriedade da Cravil, em Lontras, e nosso objetivo hoje é apresentar a cultivar SCS 125, que vai ser lançada por ocasião da terceira abertura de colheita, dia 19 de fevereiro agora, e vai ser um evento transmitido online. Essa cultivar tem como característica alta produtividade, estabilidade, resistência a doenças, tem uma sanidade muito boa, ciclo longo, boa qualidade de grãos e principalmente resistência a acamamento. Então nós temos boas expectativas em relação a essa nova cultivar que a Epagre então lança nesse momento e cujas sementes estarão disponíveis em 21-22, ou seja, na próxima safra para a agricultura catarinense. E ainda hoje vamos falar sobre o controle de plantas daninhas no arroz, daqui a pouquinho aqui no programa Agricultura Alto Vale. E o agronegócio catarinense, em especial a indústria da proteína animal, tem uma cadeia produtiva extensa e que trabalha em um ritmo constante. Por isso, a paralisação nas rodovias acabou trazendo um reflexo na produção aí de suínos e aves aqui em Santa Catarina. E os prejuízos diários podem chegar a 36 milhões de reais.
Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. A cadeia catarinense de suinocultura abate 40 mil animais por dia. Cada dia parado corresponde a um prejuízo de 26 milhões e 800 mil reais na produção do setor. Segundo o maior produtor e exportador de carne de frango do país, o estado tem a média de 2,3 milhões de aves abatidas por dia. Nessa cadeia, o prejuízo por dia parado é de 10 milhões de reais. Além disso, em situação de represamento de suínos e aves a campo, os animais podem ter que ser sacrificados na propriedade. Já a logística dos insumos de ração animal de Santa Catarina funciona no sistema just-in-time, ou seja, a armazenagem no local de consumo é pensada a partir da demanda diária. Em média, o estado possui estoque de milho e farelo de soja para 3 dias. Caso não seja regularizada a logística, é iniciado o racionamento de alimentos no complexo de proteína animal. Por tudo isso, desde ontem, o foco das ações da Secretaria da Agricultura e do setor produtivo está sendo garantir a alimentação animal. A pasta também vai reforçar as medidas de bem-estar, além de cumprir os protocolos estabelecidos em conjunto com a SIDASC e o setor produtivo. A recomendação do corpo técnico da SIDASC e da Secretaria é que, nesse momento, os produtores evitem transitar em rodovias com cargas vivas, pelo risco de privação de água e alimentos e exaustão, o que, em casos extremos, pode levar até mesmo à morte desses animais. E veja a seguir, produtor rural da Serra Vencida investe na produção de pêssegos para incrementar a renda e abre a propriedade para o colha e pague. E na Serra Vencida, um produtor rural decidiu cultivar pêssegos para incrementar a renda e abriu a propriedade para o colha e pague. Quem resiste a um suculento pêssego é de dar água na boca, né? Esses foram colhidos aqui no pomar do Aldori, mais conhecido como Dinho, que cultiva os frutos em 1 hectare de terra. São 400 pés, 200 já produzindo e a outra metade em crescimento. Ele tem diversas variedades, tanto para consumo in natura quanto para sobremesa. A gente trabalha aqui em torno de 10 a 12 variedades diferentes, geralmente intercalando em um pêssego branco e um pêssego amarelo, um mais para sobremesa e o outro para comer mais in natura, né? A gente trabalha com Premier, Sensação, Esmeralda, os Ouro-Mels, Fascínio, diversas variedades para ir intercalando o tempo de produção de outubro a dezembro, né? O Aldori, que também planta fumo e cria gado Jersey, começou a cultivar pêssegos há uns 7 anos para incrementar a renda e diversificar a produção. A propriedade fica na Serra Vencida, em Presidente Getúlio, na área de limite com Laurentino e Rio do Sul. A altitude, em torno de 660 metros, favorece o cultivo. Para melhorar a produtividade das plantas e também o sabor dos frutos, o Aldori conduz o crescimento dos pessegueiros em forma de taça. Por isso, essas fitas amarradas aqui, elas fazem com que os galhos cresçam de forma mais aberta. E com isso, os frutos recebem mais luminosidade e ficam mais doces. Essa parte de formação que a gente trabalha na questão de taça vem mais da forma do produto que a gente vende, né? Como é um produto mais in natura, um produto pessoal, né? Então a gente trabalha mais com sabor e insolação, né? Só que neste ano o clima não contribuiu muito com a produção. Os pessegueiros deveriam estar bem mais carregados. O nosso clima foi muito fora dos padrões dos últimos anos, né? Tivemos pouco frio e isso as frutas de caroço elas sentem muito, né? Acreditamos nós no pomar esse ano em ter uma perda maior de 50%, né? No último ano a gente teve uma quantidade de 10 mil quilos, esse ano acreditamos não chegar a 5. Mesmo assim, a venda é garantida. Boa parte dos pêssegos do Aldori vai para a merenda escolar de Presidente Getúlio e Laurentino. Ele também faz venda direta ao consumidor e abre a propriedade para o colha e pague. Dá para vir até aqui e escolher os frutos para levar para casa.
Mas é preciso agendar a visita, viu? Como ele está sempre colhendo nessa temporada, que vai até a primeira quinzena de dezembro, não é todo dia que tem pêssegos no ponto. Então é só ligar ou mandar uma mensagem para o 479-9636-4047 para combinar um horário. Quem chegar vai ser recebido por um agricultor otimista, mesmo que a produção tenha ficado abaixo do esperado. Nessa parte de comercialização a gente está muito contente. Eu nunca reclamo da questão do tempo, né? A gente tem que fazer a nossa coisa certa, o nosso trabalho certo, né? E o resultado vem depois, né? Um ano o clima não ajudou, mas tivemos vindos de 2 anos muito bons na parte da cultura do pêssego, né? E esse ano daí aconteceu esses intempéries, mas que não vai atrapalhar a produção para frente, né? E no final dos anos 90, muitas áreas se tornaram inviáveis para o cultivo do arroz, porque os produtores não conseguiam controlar o arroz vermelho, uma das plantas daninhas que mais causa prejuízos às lavouras. Para assegurar a sustentabilidade e a competitividade do arroz brasileiro, foi desenvolvido o sistema Clearfield em 2003. A tecnologia mudou a forma de cultivar o grão do país. Olá, meu nome é Noldim, trabalho na Ipagre, Estação Experimental de Itajaí. E a dica Ipagre de hoje é sobre o momento adequado de realizar o controle de plantas daninhas no sistema de produção Clearfield. O sucesso do manejo de plantas daninhas nesse sistema Clearfield de produção de arroz está relacionado a duas aplicações do herbicida. Então, uma primeira aplicação é quando as plantas de arroz e do arroz daninho estão com 2 a 3 folhas, que é a situação que nós estamos agora nessa lavoura, e uma segunda aplicação em torno de 1 semana a 10 dias após. Então, para que o controle seja eficiente do arroz daninho, as 2 aplicações são fundamentais, para que o produtor tenha como resultado o controle máximo do arroz daninho e outras plantas daninhas presentes no sistema. Neste caso, no sistema de semeadura em linhas, a primeira aplicação poderia ter sido feita logo após o plantio, em pré-emergência. E aí faria uma segunda aplicação em pós. Logo após a segunda aplicação, então ele vai entrar com adubação nitrogenada e na sequência entrar com a irrigação. E a partir daí manter a irrigação até próximo da colheita. Independente do sistema de cultivo que o agricultor está utilizando, seja o sistema pré-germinado, seja o sistema Clearfield, semeadura em solo seco, é fundamental o produtor ter um equipamento adequado para a aplicação dos herbicidas e seguir todas as recomendações em relação à aplicação. Nós temos percebido com muita frequência que o insucesso de controle muitas vezes não está relacionado ao herbicida que ele escolheu, mas está relacionado à aplicação que ele utilizou, devido a falhas de aplicação. Inclusive, muitas vezes o produtor acha que ele tem problema de resistência na área, quando o problema não é de resistência, o problema foi de uma má aplicação. Então ele precisa ter um equipamento adequado, adequadamente calibrado, utilizando bicos adequados que sejam recomendados para a pulverização de herbicidas. A vazão que o produtor vai utilizar, ele tem que seguir aquela recomendada para cada herbicida. Porque se ele utilizar volumes de cauda muito alto ou muito baixo, isso vai interferir na eficiência, no resultado final da aplicação que ele vai realizar. E que observe as condições climáticas. Se ele fizer a aplicação numa condição climática inadequada, naturalmente, ele poderá ter insucesso na aplicação. E destacamos ainda que a capacitação dos operadores é fundamental. Com isso, ele vai ter um sistema eficiente, vai ter um bom controle das plantas daninhas, especialmente do arroz daninho, e certamente vai ter sucesso na sua produtividade. E a seguir, imigrantes haitianos realizam a colheita de beterrabas aqui no Alto Vale. E
olha só essa história, um tamanduá ganhou uma cadeira de rodas após ser atropelado. Olha que história bacana que ganhou nas redes sociais. O animal, que é jovem e fêmea, chegou ao hospital veterinário da Uniub com suspeita de atropelamento. A inovação em atendimento criou o primeiro bico da resina como prótese em gavião do país. Tamires, como a equipe apelidou o tamanduá carinhosamente, tem uma alteração na coluna e no cotovelo, o que resultou em uma paralisia nos membros e na cauda. Para que ela pudesse caminhar e ter de volta a liberdade de um animal silvestre, a equipe teve a ideia de construir uma cadeirinha para dar conforto para Tatá. Após o pedido de uma médica veterinária, o professor Cláudio Iude, que já confeccionado outras cadeiras para cães, fez para tamanduá mirim. O professor ainda conta que já tinha conhecimento do assunto a partir das cadeiras feitas para cães, bastando adaptar a anatomia do paciente e estruturar a cadeira de rodas. A tamanduá veio de Goiás, de um centro de recuperação de animais silvestres. E agora tem exemplo aqui no programa Agricultura Alto Vale. Imigrantes haitianos realizaram a colheita de beterrabas aqui no Alto Vale. Quem planta colhe, quem colhe come ou vende. Todas essas beterrabas colhidas aí são resultado da força do trabalho em conjunto. 8 anos que nós estamos aprendendo e cultivando a terra com os imigrantes, né, nesse espaço lá da OAB Coping. E há 2 anos aqui nessa escolinha também, nós já estamos cultivando e sempre, né, com esse processo formativo, né, da terra. E agora com o presidente do Rotary que nos presenteou com uma estufa, nós estamos aprendendo a fazer mudas também. Eles fazem a muda para as hortas e talvez a partir do ano que vem a gente já fez alguns ensaios de vendas de mudas. Produzir alimentos saudáveis é o propósito do grupo. Toda a produção é orgânica. 100% agroecológico. Não tem veneno, não tem. Né? Até porque é muito caro. E quando a gente que tem algumas pragas, tanto o Genuíno como o Hernandes, o pessoal do IFC, eles nos orientam com produtos assim naturais, né? Por exemplo, uma descoberta nossa, né? Para acabar com os grilos, sapo. Para acabar com as lesmas, um copinho com cerveja e água enterrado com uma telha em cima. Então a gente vai aprendendo coisas que são técnicas naturais que nos ajudam a conviver e a controlar a praga. O projeto é realizado por muitas mãos, uma grande rede de amigos do imigrante. Os membros da Comissão Braiti estão recebendo o apoio da Obra Coping, que cedeu o terreno, do Instituto Federal Catarinense com maquinários e organização do projeto, do Rotary Centenário com orientação técnica e as Cáritas com a doação de ferramentas para trabalhar na produção e também da Fundação Osni José Gonçalves na divulgação. Então foi um bonito trabalho de parceria para que a coisa acontecesse. O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e no nosso portal www.rbatv.com.br. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço para você e cuide-se bem.